Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Estamos ao vivo. Entrei mais cedo hoje, irmãos. Estou pregando num evento aqui no Paraná e não sei se vou conseguir fazer live à noite. Então já estou me programando. Deus abençoe, irmã Cleide. Deus abençoe, irmão Augusto. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe Etienúbia. Eita. Deus abençoe os irmãos do Instagram. Glória a Deus, nosso Instagram está uma benção. Uma maravilha. Glória a Jesus. Deus abençoe a irmã Kelly, irmã Ivone. Deus abençoe todos os nossos irmãos. Hoje foi o dia aí do encontro de Trump e o senhor Nine. E a gente vê aí, tem várias visões desta reunião, né? Alguns vê como positiva, outros como negativa. Nós vamos dar uma palavra sobre isso. Tivemos aí uma semana com muitos acontecimentos, né? Eu acredito que nos próximos dias aí a Venezuela vai ser invadida pelo governo americano. A gente está vendo aí uma movimentação gigantesca na União Europeia e no Reino Unido com Zelensky para que o acordo de paz seja assinado aí entre a Ucrânia e também a Rússia. E muitos acontecimentos, né, irmãos? Mas hoje nós tivemos esse evento na Malásia, aí, o encontro de Donald Trump com o presidente do Brasil. E vimos aí ao vivo o Trump, Deus abençoe, irmã Kelly, falando bem do Bolsonaro no rosto do presidente do Brasil, né? Pelo menos foi sincero. Pelo menos foi sincero. Eu não sei como é que vocês vê tudo isso. E, meus irmãos, eu quero mostrar aqui para vocês. A gente começou a obra lá no Amazonas, né? E onde foi concretada a primeira sapata. Quero mostrar aqui para vocês. Está lá no meu Instagram, depois se você quiser ver, tem 3 vídeos. Mas só para você ver como é que está ficando. Olha onde está o pedreiro, irmão. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Estamos aqui colocando já que é a primeira coluna, né? Glória a Deus, vai já ser enchida. Nosso irmão pedreiro está ali embaixo. Olha lá onde está o pedreiro. O pedreiro está lá dentro do buraco. Já estamos aqui já registrando a primeira aqui para a glória e honra do Senhor Jesus, tá bom? 3 metros bênção. De profundidade. Vamos já encher de concreto, meus amados. Tá? Deus abençoe. Aqui o pastor, o bebê, nosso dirigente. E a Vitória. Meus amados irmãos, a tecida vai ser colocada lá embaixo também. Glória a Deus. E aqui, meu irmão está montando mais uma coluna. É mais uma coluna que vai ser montada. Pra gente colocar lá no buraco. Tá bom? Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Para a glória de Deus, eu creio que aí, em pouco tempo, pelo menos as colunas vão estar de pé, nós vamos bater uma laje. E muito rápido vocês vão ver essa igreja de pé
para a glória de Deus. Muito em breve vocês vão ver essa igreja de pé para a glória de Deus. Não tenha dúvida nisso. É a primeira coluna. Vai ser feito 20 sapatas, né? 20 sapatas. E eu creio que muito em breve, a gente vai ter aí esta igreja concluída, terminada, para a glória de Deus. Ontem também nós tivemos os nossos trabalhos com as crianças na África, né? Tem vários trabalhos. Projeto Arrepende-se, muito obrigado pela comida. Olha, aí, aqui cortou, mas todas saíram alimentadas ontem. Quem me acompanha, por isso é importante você acompanhar os stories aí do Instagram e do Facebook, né? Eu quero louvar a Deus por todos os irmãos que fazem parte dessa história. Todos vocês fazem parte dessa história. Não é fácil, né? A gente está com grandes desafios, são grandes os desafios. Mas eu creio que muito em breve a gente vai ver muitas vidas sendo salvas. E não é só o alimento que essas crianças recebem, mas o mais importante dessas reuniões com as crianças é o evangelho ser anunciado. A Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar e quando crescer não vai se desviar dele. Então é nossa obrigação, né? Ensinar o caminho, apontar o caminho. E eu creio que quando essas crianças crescer, elas irão permanecer dentro do fruto. Apesar que a vinda de Jesus está muito próxima, está muito perto, nunca foi assim tão claro, tão nítido, tão transparente. Entendemos que nós estamos em tempos proféticos, em que a vinda de Cristo pode se manifestar a qualquer momento. A qualquer momento. Então, mas nós não podemos parar, né? O que nos motiva a não parar, irmãos, é a parábola dos talentos. Deus falou muito comigo na parábola dos talentos, porque quando ele vier, ele vai querer nos ver produzindo. Produzindo. É por isso que eu sou totalmente contra você ir para o meio do mato, se esconder na mata, como que se fosse um clandestino, uma pessoa fora da lei, que é melhor ir para o meio do mato. Por quê? Porque quando você vai para o meio do mato, você não produz nada. Você não gera nada além de pânico. Então, eu sou totalmente contra qualquer tipo de mensagem, pregação, ensinamento da pessoa ir para o meio do mato. Totalmente contra. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ele vai querer nos ver produzindo. E que aquele que enterrou o talento, ele vai ser cobrado. Porque nós devemos continuar produzindo até a volta de Jesus. E eu e você precisamos ter esse entendimento. Eu não posso parar de viver, de sonhar, de sorrir, de me alimentar, de manifestar Jesus através da minha vida até que ele venha. Porque ele não perdeu o controle de nada. Irmãos, qualquer
pregação, qualquer mensagem, qualquer coisa que você ouve, que lhe dá medo, que lhe dá pânico, que lhe dá ansiedade, não é de Deus. Não é de Deus. A palavra de Deus, ela gera em nós esperança. E a Bíblia diz que Cristo em nós é esperança de glória. É isso que a palavra de Deus diz. Cristo em vós é esperança de glória. Porque não é esperança de destruição, é esperança de glória. Se eu estou com Cristo, a esperança que é gerada em mim não é de pânico, não é de medo, mas Cristo em vós é esperança de glória. E eu creio que nós teremos o corpo glorificado no dia em que Jesus vier nos buscar. Irmãos, a reunião do presidente, né? A reunião do presidente do Brasil com o Donald Trump, ela aconteceu, né? E segundo o que o governo brasileiro diz, não foi tocado no nome do ex-presidente, mas na entrevista, né? Você vê uma mensagem através dos gestos do presidente do Brasil, quando o presidente americano começa a falar bem do ex-presidente Bolsonaro. Então, você vê um incômodo, né? Quando o presidente americano começa a falar sobre o ex-presidente do Brasil. Então, tem muitas coisas acontecendo. E aí, o presidente do Brasil e Trump conversaram por quase 1 hora nesse domingo e indicaram que buscarão um acordo sobre o tarifaço. Aí a Bíblia diz, o presidente dos Estados, a matéria diz, né, dos Estados Unidos, Donald Trump elogiou o ex-presidente Jair Bolsonaro durante a reunião de cerca de 45 minutos com o presidente Lula, na Malásia, neste domingo. O republicano, porém, se recusou a responder e não deu qualquer sinal sobre colocar a situação do aliado como um fator para a negociação do tarifaço imposto por Washington aos brasileiros. Eu sempre gostei dele e me sinto muito mal sobre o que ocorreu com ele. Eu sempre pensei que ele era um cara direito, mas ele tem passado por várias coisas, afirmou Donald Trump. Questionado por um repórter se colocaria benefícios a Bolsonaro como termos na negociação, o presidente respondeu que não seria da sua conta. Quando Trump começou a elogiar Bolsonaro, o presidente do Brasil sorriu. Ambos adotaram uma postura pragmática. O estadunidense afirmou que seria possível encaminhar a redução de algumas das tarifas já a partir desta primeira conversa. Acho que vamos acabar tendo um relacionamento muito bom, destacou o estadunidense. Lula disse que não há impasse grande o suficiente para os dois não resolverem suas divergências e que não há motivos para desavença com os Estados Unidos. O presidente pediu a suspensão das tarifas diante do início da negociação. Ficou acordado em uma reunião entre os ministros de Relações Exteriores Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio, já nesse domingo, que pode levar à suspensão ou redução das taxas para alguns setores. É uma grande honra estar com o presidente do Brasil, é um grande país, um grande e belo país. Eu acho que vamos conseguir fazer alguns acordos muito bons e que temos falado sobre e acho que vamos acabar tendo uma relação muito boa, adiantou Trump no encontro. O petista, no momento de descontração, apontou que a agenda
de assuntos a serem discutidos era extensa e que trouxe os assuntos listados e escritos em inglês. Então, veja bem, irmãos, a gente vê que a minha visão sobre isso ela vai muito além do que muita gente vê. Porque se não for feito nada concernente ao Bolsonaro, significa que nós estamos vivendo um grande teatro, né? Não é isso? Um grande teatro. Porque até então tudo que foi feito foi por causa de Alexandre de Moraes. Agora, nos bastidores, eu vi algumas pessoas dizendo que cabeças vão rolar, né? Que Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes estão na pauta e que sem a cabeça deles não vai ter acordo e que o Marco Rubio ele vai vir com tudo contra qualquer pressão comunista, fim de liberdade de expressão, tocar nas big techs. Então, existem coisas que estão na mesa que a gente percebe que são assuntos muito fortes, né? Se você não viu a hora que o Trump elogiou o presidente, é interessante a hora que você vai ver o desconforto do presidente do Brasil, e não foi um desconforto qualquer. Olha lá o vídeo. Olha lá, a hora que ele começa a falar bem, olha como é que vai ficar o presidente do Brasil. I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. Olha lá. I've always thought he was a straight shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? Olha aí. It's none of your business. Tipo assim, o que vocês estão fazendo? Que pergunta é essa? Porque você vê que o Trump pelo menos honrou ali, falou bem do Bolsonaro, e ele falou, fico muito triste por tudo que está acontecendo com ele, mas meio que no final da conversa parece que Trump deixa assim claro que Bolsonaro tem os problemas dele. Então, o que está vindo aí nas sombras diz que está havendo um acordo e muitos estão dizendo que a cabeça do ministro Xandão vai rolar. E talvez também tenha sido isso a pressão para Carmen Lúcia e Gilmar Mendes pedirem a aposentadoria antecipada para que haja, então, aí uma abertura de negociação com os Estados Unidos. Então, agora, parece que vai começar o acordo, vão tirar as taxas de alguns produtos, mas o Mauro Vieira e o Marco Rubio vão se encontrar novamente. E eu não acredito que eles vão tirar aí, o Marco Rubio vai ceder e não vai tirar o senhor Alexandre de Moraes. Então, a gente vê, irmãos, que ainda ontem, né, conversando com uma seguidora, ela falou que não suporta, ela falou, não suporto ouvir o nome, não suporto ver mais internet, televisão, porque eu não suporto mais ver essas pessoas. Então, a gente vê claramente um desconforto, porque é muita injustiça, né, irmãos? Eu não sei como é que vocês estão sentindo, né? A gente vê aí a CPI do INSS está dando em nada. A gente está vendo que a mídia, por exemplo, o presidente do Brasil falou que os traficantes são vítimas dos usuários.
O presidente da Colômbia disse que os narcotraficantes que carregam os barcos e levam pelos rios que estão sendo destruídos pelos Estados Unidos, que os americanos estão destruindo, matando pessoas pobres, que por não ter dinheiro são obrigadas a plantar e carregar drogas. A gente vê também, né, que tudo, por exemplo, o presidente do Brasil falou isso. Eu vi que foi feito um acampamento de guerra em toda a mídia. Toda a mídia se programou para defender o presidente daquela fala insuportável. Insuportável. E aí você vê, o irmão do presidente foi blindado de falar na CPI, as redes sociais foram obrigadas a tirar todos os vídeos e imagens que colocam o irmão do presidente do Brasil ligado ao rombo do INSS. Nós estamos aí vendo que o Correio quebrou, nós estamos vendo que agora tem uma ameaça do manda para mim, irmão Mírios, uma ameaça de aposentados deixarem de receber nos próximos dias. Nós estamos vendo que o Pix está sendo monitorado, aquilo que foi sepultado lá no começo do ano, por causa do vídeo do Nicolas Ferreira, voltou para a mesa com tudo. No começo do ano era fiscalização e movimentação até R$5.000, só que agora voltou com fiscalização acima de R$2.000. Então, veja a quantidade de injustiça. Pessoas, profissionais liberais, qualquer pessoa que movimentar até R$5.000, irmão, não é receber 5.000. Se você receber 2.500 e gastar 2.500, você vai ser monitorado pela Receita Federal. Então, irmãos, veja que a gente está dentro de um movimento maligno mesmo. Sabe o que é maligno? É muito maligno, é muita injustiça, é muita coisa que está acontecendo. E você vê que a mídia, ela filtra e censura tudo que vai contra esse governo. E os canais de direita que falam, eles separaram só para o público de direita. Eu vi um vídeo meu, tem uma vereadora do Rio de Janeiro que compartilhou um vídeo meu sendo fake news. Eu recebi essa semana. E aí eu fui ver os comentários. É aquele vídeo que eu estou falando sobre a China comprando universidades federais, universidades privadas. E ela falou que é fake news. Mas tem várias matérias falando da influência da China na compra e também investindo nas universidades federais. Mas eu fui ver os comentários, está todo mundo de acordo. Quer dizer, o que eu percebo é o seguinte, irmãos, o povo de direita está fechado no mundo de direita e o povo de esquerda está fechado no mundo de esquerda. Então, o povo de esquerda não tem a informação que a direita tem e o povo de direita não tem a informação que a esquerda tem. E isso é alimentar a direita e a esquerda com as suas informações para polarizar. Para polarizar. Por quê? A mídia, ela meio que se faz de neutra, mas defendendo a esquerda. E as redes sociais, cada um está fechado na sua bolha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O povo de esquerda não sabe o que direita vê e o povo de direita não sabe o que de esquerda vê. E eles acham que fazendo o vídeo, viralizando o vídeo, as pessoas estão sendo alcançadas. É doidice. É um ou outro vídeo que vai vazar dessa bolha. Mas é cada um no seu mundinho e sendo alimentado para ser polarizado. Então, nós estamos vivendo na era da injustiça, muita injustiça está acontecendo. É muita injustiça mesmo que está acontecendo, né? E a gente precisa, irmãos, estar alerta. A gente precisa estar alerta. A gente não pode fechar os olhos, né?
E quando a gente fala, tem gente que fica brava, que quando a gente fala, né, que não existe esquerda e direita e são braços, a prova disso está aí, irmãos. A prova disso está aí, não existe esquerda e direita. Você está vendo um presidente de direita abraçando um presidente de esquerda, dizendo que a conversa foi boa, a negociação foi boa, e aí o povo acha que eles são inimigos, como disse o Daciolo, vocês acham que todos os candidatos aqui são inimigos? Mas por trás, eles tomam café junto, eles dão gargalhada junto, e quem sofre sempre paga o pato de tudo isso é o povo. É o povo. É isso mesmo, Moisés. Olha lá, o irmão Moisés está dizendo, claro, porque o algoritmo só oferece conteúdo relacionado ao que você olha. Então, o povo está sendo totalmente... O povo está sendo totalmente... Então, o povo forma uma opinião baseada no que eles ouvem dentro das suas bolhas. E aí a prova que não existe esquerda e direita aí, irmãos, não era para o Donald Trump humilhar o Lula como ele fez com o Erdogan da Turquia, falando que houve corrupção nas eleições. Não era para Donald Trump humilhar o Lula como ele humilhou o presidente da África do Sul. Por quê? Porque não há interesse no governo americano, nas terras da África do Sul, não há interesse do governo americano na Turquia. Mas por que ele não humilhou o presidente do Brasil? Porque ele quer o petróleo, porque ele quer grafeno, porque ele quer nióbio, porque ele quer água potável, porque ele quer energia. Então, veja que você vai ver claramente que o governo brasileiro vai dar tudo que os Estados Unidos querem, porque não quer interferência. E daí você vai ver, tem alguém mandando nesse jogo. Lembra que essa reunião só foi possível, presta atenção, esta reunião só foi possível porque quem intermediou ela foi a JBS, os donos da JBS. Qual é o nome deles, irmão Miro? Dos irmãos lá? Joesley Batista, né? Os irmãos Batista. Aí, veja, o governo brasileiro colocou, e eu achei incrível isso, sigilo de 5 anos sobre todos os telegramas da JBS ao governo americano. Por que eles pediram sigilo? Por que o presidente, o Hugo Mota, porque o Alcolumbre botou sigilo de 100 anos sobre os gabinetes que o careca do INSS visitava. Então, veja, eles se protegem, políticos se protegem. E enquanto o povo está se degladiando, os políticos estão dando gargalhada da cara do povo. Porque, na verdade, eu esperava um posicionamento de Donald Trump totalmente enérgico, mas simplesmente ele está jogando o jogo do sistema porque ele quer sugar as riquezas do Brasil, como sempre fizeram. E aí a matéria que o irmão Miros colocou, olha só, Lula diz que reunião com Trump foi ótima, abriu negociações imediatas do tarifaço às sanções. Então, vamos lá. O presidente do Brasil se reuniu com o presidente dos Estados Unidos. Em postagem no Twitter, o presidente disse que foi ótimo, acrescentou que as negociações continuem imediatamente para buscar soluções para a tarifa de 50% às importações brasileiras e também para as sanções contra autoridades impostas por Trump, citando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil. Foi o primeiro encontro
formal entre os dois, que mantinham relações distantes. O início do governo Trump, a situação se agravou em julho, quando Washington anunciou tarifa contra o Brasil, mas o diálogo melhorou a partir de setembro, quando ambos tiveram breve contato durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, o que abriu as negociações para o encontro bilateral. Nas primeiras declarações após o encontro, o chanceler brasileiro Mauro Vieira detalhou que as conversas continuam ainda neste domingo entre as duas equipes para uma possível suspensão da tarifa de 50%. No entanto, houve apenas uma ligação entre ele e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, em que foi marcada uma reunião de negociações a partir das 8 horas, segunda-feira, no horário da Malásia, 19 horas de domingo, no horário de Brasília. Os dois presidentes tiveram uma conversa muito descontraída, alegre, disse Vieira à jornalista. O presidente Trump declarou admirar o perfil da carreira política do presidente Lula, já tendo sido 2 vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil e tendo se recuperado, provado sua inocência e voltado a apresentar e vitoriosamente conquistado seu 3º mandato, seguiu Vieira. Olha a fala de Trump por o Lula. Se isso for verdade, o chanceler afirmou ainda esperar que em um pouco de tempo agora, em algumas semanas, conclua uma negociação bilateral que trate de cada um dos setores e da atual tributação americana no Brasil. Numa rápida conversa com jornalistas antes do início da reunião, Trump disse ser uma honra estar como presidente do Brasil. Acredito que seremos capazes de fazer ótimos acordos para os dois países, disse ele. Já Lula disse nessa conversa prévia que havia prometido boa notícia após a reunião. O Brasil tem todo o interesse de ser uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Não há nenhuma razão para que qualquer desavença entre os dois países, disse ele. Na hora em que os dois presidentes se sentaram, a cada um colocando o seu ponto de vista e tal. Tá aí, irmãos, olha lá, dando risada os dois, da cara do Brasil. E aí muita gente vai dizer, mas pastor, não é importante. Não é importante tudo isso acontecer. É importante porque se baixar as taxas, pode salvar alguns setores, mas a direita também já fez uma nota aqui. Olha só a nota da direita. Ó, oposição critica governo e imprensa após encontro entre Lula e Trump. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Coronel Crisóstomo foram alguns dos parlamentares da oposição que criticaram o encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reunião realizada neste domingo na Malásia teve como principal pauta as tarifas econômicas impostas ao Brasil. Eduardo Bolsonaro desaprovou o fato de Lula ter abandonado a situação da Venezuela durante o encontro com Trump, a quem chamou de principal nome da economia mundial. Então, segundo o MRE, não falaram de Bolsonaro. Lula explicou a justiça de sancionar Lula explicou a injustiça de sancionar Moraes. Trump curtiu Lula ter se posto como mediador para o assunto do narco-ditador Maduro. Nos poucos minutos, com 0,1 da economia mundial, trataram de Venezuela. Desde agosto, os Estados Unidos realizam uma operação militar, de acordo com o governo americano, a presença militar dos navios e submarinos visa conter o tráfico de drogas provenientes da Venezuela, o qual o ditador Maduro é acusado de liderar. Parlamentares criticam a cobertura de encontro. Carlos Bolsonaro também se manifestou criticando a postura da imprensa. Deve ser a 3ª reunião e os caras que atacam
Diariamente, Trump se fazem de idiotas para enganar outros idiotas. Para a organização ficar como é positivo, o plano de dominação segue em pleno vapor. Ao compartilhar um vídeo que Trump lamenta que o ex-presidente Bolsonaro tenha enfrentado, o coronel Crisóstomo atacou a imprensa militante. A imprensa ontem correu para dizer que Bolsonaro era página virada para Trump. A imprensa militante é um câncer. Toma aí, imprensa, a página virada. Bolsonaro virou pauta da reunião. Irmãos, eu vou dizer assim, parece que, como eles estavam sorrindo, a reunião não foi pesada, tá? Não acredito que Bolsonaro foi colocado na pauta. Não acredito que Alexandre de Moraes saiu da pauta, porque o Marco Rubio, ele é filho de imigrante cubano e ele tem ódio de comunista. Então, eles não vão aliviar para o que está acontecendo no judiciário contra a questão das Big Techs, porque as Big Techs pertencem aos americanos. Então, eu acredito que pelo presidente americano não ter exposto o presidente do Brasil. E veja, irmãos, o cabeça do Foro de São Paulo, quem é o cabeça do Foro de São Paulo? Tem um vídeo dele falando aí, que é ele que fez a reunião com a esquerda latino-americana. É o presidente do Brasil. Aí existe financiamento do Brasil em campanhas e presidentes de esquerda, enquanto a esquerda estava no poder do Brasil. E houve agora, né, o vazamento do financiamento da esquerda na campanha do presidente do Brasil aqui. Então, veja, se não houve exposição, se o presidente americano não expôs, não colocou o governo do Brasil no seu devido lugar, se o ex-presidente não foi tratado com o devido valor que deveria ser tratado, isso só comprova, na minha visão, não sei como é que vocês veem isso, que esquerda e direita são tudo farinha do mesmo saco. E se verdadeiramente o que o Mauro Vieira falou, que Trump elogiou, olha só, que Trump elogiou a trajetória política do Lula e que ele se reelegeu e provou a sua inocência, que eu não acredito que Trump falou isso, mas se ele falou isso, aí você vê o grande caos que nós estamos vivendo, o grande teatro. E aí, irmãos, a gente vê que essa polarização, né, esquerda, direita, direita, esquerda, e enquanto o povo está aí se degladiando, a gente está com um inocente preso em casa, que está sendo esquecida já. O governo brasileiro disse que Trump nem citou o nome do JB na reunião, tá? Nem citou. A gente está com um homem inocente na prisão, a gente está com um monte de gente preso na Papuda. Que é assustador também. Ninguém toca mais no assunto de anistia. Alguém está vendo aí? Eu não estou vendo o valor devido à pauta da anistia como deveria estar. Eu não estou vendo. Eu não sei se vocês estão vendo essa pauta da anistia. Não está. Não está. Irmãos, na quinta-feira que eu fiz live, quinta-feira que a gente fez live,
Eu falei aí sobre o Trace Atlas, né? O Trace Atlas. E a gente vê que todas as agências espaciais estão em alerta máximo. Dessa semana, dia 28 de outubro, até, olha só, o mês de fevereiro. Isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. E eu estou vendo aí um burbúrio gigantesco, né, sobre que é uma aeronave alienígena e que o planeta Terra está preste a receber essas visitas. Eu tenho dito para vocês, né, que a realidade dos fatos é simplesmente o projeto Bluebeam em ação. Que é o projeto Bluebeam. Começou a internet, meu Deus, só Deus para ter misericórdia. Muita gente que está perdendo sono, perdendo o equilíbrio, que está desesperado. E eu digo que nada mais é, se nós tivermos qualquer visão da mídia, imagens da NASA, está tudo bloqueado sobre o assunto. Eu digo para vocês assim, é uma era de engano, irmãos, e facilmente o nosso cérebro está programado para o engano. O nosso cérebro está preparado. Então, assim, a gente está dentro de muita realidade virtual, que não é real, se manifestando. Hoje, a prova disso essa semana foi a questão do Lionel Messi, né? Que foi feita uma imagem de inteligência artificial, o Lionel Messi se batizando e aceitando Jesus e um monte de gente compartilhando. E está muito difícil você discernir o real do virtual. Está muito difícil. Estou mentindo ou estou falando a verdade? É por isso que a gente tem que cuidar ao máximo, irmãos, porque muitas vezes você vê uma notícia achando que é verdade. Tem outro vídeo também de uma tempestade de sapo que caiu numa cidade aí, todo mundo dizendo que é um sinal apocalíptico, um monte de rã dentro de uma cidade. Aquilo lá é inteligência artificial. Aí tem pessoas que acham que aquela chuva de sapo é verdade, tem pessoas que acham que o Lionel Messi aceitou Jesus é verdade, que ele batizou em água é verdade, e é tudo mentira. Porque está muito difícil você ter o entendimento do que é real e do que é virtual. E é muito mais fácil eu acreditar na mentira do que eu acreditar na verdade. E com o nível de satélites, antenas e tecnologia que nós temos hoje, eles conseguem criar uma guerra espacial. Eles conseguem criar a imagem do Independence Day em cima de qualquer país do mundo.
Eles conseguem criar bolas de fogo, objetos luminosos. Aí tem as aeronaves e tecnologia reversa da Área 51, que são aonde são fabricados os discos voadores. Então, eu digo assim, irmãos, a mente já está programada a acreditar desde que surgiu Guerra nas Estrelas. Independence Day. Os pais aqui que têm filhos, o Ben 10, né? Ben 10 incorporava nele 10 poderes alienígenas, 10 demônios, seres alienígenas com superpoderes. Então é muito difícil você discernir o real do virtual, porque a nossa mente está programada para o virtual e não para o real. Então, assim, muita gente vai ser enganada nesses últimos instantes da igreja, porque vai ser enganado pelo que vê. Pelo que vê. Então, a gente sabe que tudo é uma programação preditiva. E talvez você diga, pastor, por que o senhor está falando isso? Meus irmãos, não se mova facilmente do seu entendimento. Não se mova. Não se mova. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias o povo desviará os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. E nós estamos vivendo no mundo de Alice no País das Maravilhas, um monte de fábulas sendo propagado. E o problema é que tem canais cristãos que estão se utilizando desses mecanismos virtuais para colocar isso como uma possibilidade. Não há possibilidade alguma de nós sermos invadidos por alienígenas. Não tem possibilidade. E por que, pastor, não tem possibilidade? Porque o que existe na Terra são homens influenciados por demônios, que criam e fazem coisas por demônios. Então, eu e você precisamos entender isso. Então, as pessoas, elas estão sem discernimento. Discernimento do que é real e o que é virtual. E existe algo incrível, irmãos, que muita gente não percebe. Que é o quê, irmãos? Veja bem, o diabo não tem o poder de criar. Deus deu o poder ao homem de criar. Olha o que o pastor Carlos vai falar. Então, veja bem, tudo que é criado, ele parte de um princípio divino que o diabo se utiliza da sabedoria humana para criar coisas horríveis. Eu não sei se você está entendendo. Então, veja bem, Deus deu a sabedoria ao homem e o diabo utiliza a sabedoria do homem para criar o mal, criar ferramentas, armas para o mal. E uma delas se chama inteligência artificial. Irmãos, os homens estão criando um demônio. A inteligência artificial é uma entidade maligna. Pastor Gabriel, por que o senhor está falando isso? Porque os próprios criadores da inteligência artificial estão com medo dela. Os próprios criadores da inteligência artificial estão criando seus refúgios apocalípticos. Quer dizer, se ela não causasse mal nenhum, se ela fosse uma coisa boa, por que eles estão criando um mecanismo de fuga, se ela sair de controle? Porque ela é um demônio, ela pode começar uma guerra biológica, ela pode começar uma guerra nuclear. Quem criou isso? O homem. Mas a sabedoria que Deus deu, a sabedoria que o homem criou isso, vem de Deus. Só que o mal se utiliza dessa sabedoria para manifestar o propósito dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou está difícil? Estão entendendo? Que a sabedoria para criar a IA, para criar a bomba atômica, para criar toda essa questão,
vem do homem. E o diabo utiliza-se dessa sabedoria para empregar o mal. Porque ele não tem poder de criar, como o homem tem. Então, veja que quem trabalha de perto com a inteligência artificial tem medo dela. Tem medo. Porque ela é um ser muito poderoso. Então, muita gente está precisando, e eu tenho dito isso essa semana, irmãos, que o que mais nós estamos precisando nesse momento é de discernimento espiritual. Se o povo entendesse isso, né? Se o povo entendesse isso, por quê? Porque quem tem contato com a palavra, com a oração, já lembrando que domingo que vem nós vamos iniciar o nosso jejum de novembro, dia 2. Quem tem contato com a palavra, oração, jejum, presença de Deus, não vai ser pego desapercebido e não vai viver no engano. Tem muita gente preparada, e eu vou dizer, não se escandalize, no nosso meio para ser enganada. Por quê? Porque não estão tendo discernimento do tempo profético que nós estamos vivendo. Então, assim, e você sabe que o discernimento do Espírito, irmãos, quando você lê 1 Coríntios 12, tá lá, são 3 dons que têm uma ligação. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento do Espírito. São 3 dons do Espírito. Esses 3 dons do Espírito, eles têm uma ligação muito forte. Por quê? Uma pessoa que tem palavra da ciência, palavra da sabedoria, se manifesta nele o discernimento do Espírito. É por isso que eu tenho batido nisso, nessa tecla, mas a gente precisa cuidar muito com o que ouve, com o que vê, porque tem muita gente que prefere acreditar no profeta, prefere acreditar o sangue de Jesus tem poder. Tem muita gente que prefere acreditar no profeta, acreditar na fábula, do que acreditar na palavra de Deus. Estão preferindo acreditar no profeta. As pessoas vejam que o pastor que profetizou que o arrebatamento ia acontecer dia 28 de setembro desapareceu. Nos Estados Unidos, teve pessoas que deixaram o carro com mensagem dizendo: eu fui arrebatado, pode ficar com o meu carro. Pessoas que se desfizeram de bens. Por quê? Por falta de discernimento espiritual. E aí vem o que Oséias disse, né? O meu povo perece, porque lhe faltou conhecimento. O meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Essa é a palavra do profeta Oséias. E também, irmãos, veja bem, eu disse para vocês que
esse ano não é um ano de guerra. Tem gente aí pensando, vai haver a Terceira Guerra Mundial, vai... Irmãos, veja bem, o Reino Unido, veja, essa semana, o presidente Zelensky, ele teve na Inglaterra e teve reunião com o povo do Reino Unido. O primeiro-ministro da Inglaterra declarou que o fim da guerra da Ucrânia com a Rússia é crucial para a União Europeia e para o Reino Unido. Tem coisas acontecendo em torno do Reino Unido que estão me chamando a atenção. Que veja, que antes de Donald Trump ir para a ONU para fechar o acordo entre Israel e o Hamas e o mundo árabe, Donald Trump foi no Reino Unido conversar com o rei Charles. Segundo, o Papa recebeu o rei Charles esta semana e eles fizeram uma oração juntas no Vaticano. Para quem não sabe, o Reino Unido é protestante e eles tinham uma guerra, uma divisão de mais de 500 anos, que começou com o rei Henrique VIII. E houve o perdão, a reconciliação entre o Vaticano e o Reino Unido essa semana, e o rei Charles ganhou um trono dentro do Vaticano com o brasão do Reino Unido para declarar a paz. Agora, Zelensky vai no Reino Unido visitar o rei Charles. Então, veja que o Reino Unido está influenciando tudo o que está acontecendo no âmbito religioso, político e econômico. Então, não teremos a Terceira Guerra Mundial, como muita gente está profetizando aí, nesse momento. Nós não teremos. Nesse momento não teremos, principalmente porque esse ano, como a previsibilidade da capa The Economist nos mostra, Trump é o centro, e eu acredito que, e veja que eu vi uma matéria do Reino Unido, uma matéria da União Europeia, dizendo que o acordo que está sendo formado entre a União Europeia e o Reino Unido é o acordo que a América já tem na mesa. Então, você tem Reino Unido, União Europeia e Donald Trump com um acordo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um acordo de paz e o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com a Ucrânia perdendo terra para a Rússia. Então, não adianta as pessoas ficarem nesse desespero. A gente está caminhando num âmbito de uma falsa paz. Falsa paz. Então, não é a paz verdadeira. Irmãos, a única paz universal verdadeira ocorrerá só no reino milenial após, olha só, no reino milenial após a batalha do Armagedon. Enquanto o governo da Terra estiver sendo regido pelo governo humano, irmãos, é muito importante entender isso. Muito importante entender isso. Também teve outra que o irmão Miso mandou aqui agora. Obrigado, irmão Miso, por relembrar. Olha só quem é que teve reunido, para vocês entenderem, quem é que se reuniu com o presidente da Ucrânia. Olha aí, ó. Olha o que está dizendo. Jared Kushner, Ucrânia, Jared Kushner e o novo plano de paz que está sacudindo o mundo. Inspirado nos acordos de Abraão, um novo plano de paz para a Ucrânia, conduzido por Jared Kushner, sob supervisão de Donald Trump, pode redefinir o equilíbrio geopolítico entre o Oriente Médio, a Europa e a Rússia. A reunião prevista entre o presidente Trump e o presidente Vladimir Putin foi cancelada. Mas um novo acontecimento está abalando a geopolítica global. Acaba de ser revelado um novo plano de paz para a Ucrânia, inspirado no histórico acordo de paz no Oriente Médio, conduzido por Jared Kushner.
De acordo com agências internacionais como Bloomberg e Reuters, um plano de paz de 12 pontos para a Ucrânia está em fase de elaboração. O esboço do acordo inclui aspectos humanitários, geopolíticos e centrais, com prioridade para o retorno das crianças ucranianas deportadas e o intercâmbio de prisioneiros de guerra. Em troca, a Ucrânia receberia garantias de segurança, apoio financeiro para a reconstrução pós-guerra e um caminho acelerado para a adesão à União Europeia. Um dos pontos mais delicados prevê as sanções impostas à Rússia seriam suspensas gradualmente dentro de um cronograma condicionado ao cumprimento das etapas do plano. Mas o aspecto mais surpreendente é que esse plano de paz para a Ucrânia estaria subordinado à mesma junta de paz criada para supervisionar o acordo de 20 pontos no Oriente Médio. O arquiteto desse processo seria ninguém menos que Jared Kushner, amplamente reconhecido como o príncipe dos acordos de paz no Oriente Médio. Segundo informações preliminares, Kushner deveria anunciar entre 6 e 10 líderes internacionais indicados para compor a junta, com o presidente eleito que, junto a ele, formará a autoridade máxima sobre o processo de paz no Oriente Médio e na Europa. Isso aqui é profético, hein? Porque ele vai trazer 10 líderes. Isso aqui é forte, irmãos. É forte. Isso aqui é muito forte. Porque se ele tiver 10 líderes mundiais para trazer a paz no Oriente Médio, na Europa e na Ásia, a Bíblia diz em Daniel, capítulo 7, versículo 8, que surgiu 10 chifres, e entre os chifres uma ponta pequena, que tinha olhos como olhos de gente e uma boca que falava grandiosamente. É forte ou não é? É forte ou não é um negócio desse? É muito forte, tá? Então, se eles passarem para Jared Kushner fazer o acordo de paz, é altamente profético. Tudo parece se encaixar o plano de 12 pontos para a Ucrânia. Ainda precisa ser negociado nos mínimos detalhes. Donald Trump deve enviar seu genro, Jared Kushner, à Europa para negociar diretamente com Vladimir Putin. Caso o acordo seja aceito, restará apenas um passo para completar o quebra-cabeça. Kushner ser nomeado como líder supremo da Junta de Paz, presidindo até 10 líderes internacionais e assumindo a autoridade direta sobre os assuntos da paz no Oriente Médio. É muito forte isso daqui. É muito profético isso daqui. E muita gente acha que está tudo bem também, que Jesus não vai voltar agora, mas a gente está vivendo o momento que é altamente profético. E, meus irmãos, nós estamos muito próximos da eminente volta do Filho de Deus. Então, é muito forte o que está acontecendo e nós precisamos estar alerta a tudo isso. Meus irmãos, só um minuto. Eu vou precisar encerrar a live, eu vou fazer uma visita. Como tem pessoas, irmãos, que estão sofrendo com depressão esses dias. Eu tratei um caso essa semana de uma menina que tem 2 filhos e com pensamentos de tirar a vida dos filhos e tirar a sua própria vida. Ontem eu visitei uma casa aqui de uma jovem com um ataque muito forte de pânico e desejo suicida.
Irmãos, vamos interceder pela nossa família. Depressão é algo que nós não podemos desprezar nesses dias, é a doença do século. É a doença do século. Tem muita gente depressiva no nosso meio. E a gente precisa cuidar um dos outros, tá, irmãos? Depressão não é brinquedo, não é brincadeira, não é corpo mole, depressão existe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos ajudar uns aos outros e lutar firmemente pelo propósito de Deus na nossa existência. Irmãos, não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se, de nos ajudar. Vá lá no meu Instagram, você vai ver o trabalho que está sendo feito. Foi erguida a primeira coluna da igreja que nós estamos construindo lá no Amazonas. Também tivemos um trabalho lindo na África. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, vamos orar nesse momento, agradecendo por essa live. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado nesse momento, por esse domingo, por essa semana que se inicia. E eu quero te pedir, Senhor, guarda o teu povo, livra o teu povo, protege o teu povo e dá vitória ao teu povo nesses últimos instantes da tua igreja sobre a terra. O Senhor é o Deus que cuida, que zela, que protege daqueles que são seus. Senhor, que caia por terra toda intenção do maligno contra a nossa vida e a nossa família. E que se manifeste sobre nós e a nossa casa o teu propósito, Senhor. Em o nome de Jesus, meu Deus, que se manifeste a tua vontade. Em o nome de Jesus. E nos guarda, nos livra, nos protege, nos blinda, nos cobre com teu sangue, nos livra de todo ataque do mal. Abençoa o teu povo, livra o teu povo e livra a família do teu povo, em o nome de Jesus, e dá vitória à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Não deixe de comprar o número do Fusca Missionário, irmãos. Em nome de Jesus, esse Fusca vai ser sorteado dia 20 de dezembro. Em nome de Cristo. Em nome de Cristo. E dia 2, 6 horas da manhã, nosso jejum de novembro. Eu vou estar fazendo cartaz e vou estar divulgando nos grupos e nas lives essa semana. E dia 2 eu quero você aqui comigo, hein? Vamos iniciar o 11º jejum do ano, do dia 2 ao dia 8 de novembro. Meu Deus, irmão, nós já estamos caminhando para a última semana, último mês do ano, penúltimo, né? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe.